Marechal Cândido Rondon recebe nesse dia 11 de agosto, dia do advogado, o presidente da Seccional Paraná da OAB. Luiz Fernando Casagrande Pereira está na cidade, veio fazer visita à subseção da nossa cidade, conversar com os advogados. O Pereira, que é o presidente da OAB Paraná, está então visitando o Marechal Cândido Rondon e ele nos fala sobre o propósito da sua visita à nossa comunidade. Olha, eu tenho visitado o Paraná inteiro para conversar com a advocacia. Eu completei pouco mais de 6 meses de gestão, começou no começo do ano, e combinei com o Leandro que no dia do advogado, dia 11 de agosto, eu viria para cá, para Marechal. Ele montou uma agenda intensa aqui, conversamos com a advocacia, estivemos na prefeitura propondo um convênio para o prefeito, demos entrevista, uma anterior e essa agora, ainda temos uma palestra depois. Quem quiser ser presidente da ordem, deve ser presidente da ordem, conversando com a advocacia. Foi isso que eu vim fazer aqui. Presidente, como você encontrou a OAB em Marechal Cândido Rondon? Muito bem, a OAB de Marechal sempre foi bem administrada, antes pela minha amiga Nair, que agora é delegada da Caixa. Encontrei advogados animados e que fizeram reivindicações concretas para a seccional. Eu respondi todas as perguntas, 1h30 bombardeado, não está fácil, mas nós temos as respostas a todas as perguntas que me foram feitas. Doutor Pereira, uma das grandes reivindicações desta ordem é a sua sede. Eu tenho certeza que, junto com o presidente, doutor Leandro, vocês conversaram a respeito. E cada 10 perguntas, 7 foram sobre sede. Eu expliquei para eles, com todo o rigor técnico que o Leandro tem acompanhado, como é que nós vamos tratar esse tema. A subseção vai receber a visita de uma empresa de engenharia que vai avaliar as condições aqui e nós vamos decidir junto o ritmo e o volume de obras dessa gestão e dos próximos 10 anos. Juntos com quem? Juntos com os presidentes de subseção. Então o Leandro vai participar dessa decisão, seja ela qual for, nós vamos compartilhar com a advocacia de Marechal e eu volto aqui para debater o tema de novo. Marechal Cândido Rondon, proporcionalmente, doutor, é uma cidade enriquecida pela presença dos advogados. Nós temos 2 faculdades num universo de 56 mil habitantes. O que isso significa nas suas andanças pelo estado do Paraná, encontrar uma cidade que oferta tanta mão de obra para essa profissão? Olha, esse é um drama a rigor, né? Porque nós temos muitos advogados. Preciso reconhecer isso. Eu, propriamente, prometi na campanha, eu vou cumprir agora, nós vamos pedir o fechamento de alguns cursos de Direito do Paraná. É um rol, mais ou menos, de 16 faculdades que não cumprem os critérios objetivos. Nós temos 133 faculdades de Direito. Quando eu me elegi, eram 131, abriram 2 em 6 meses. Isso não é possível mais. Nós temos quase 1.500.000 advogados no Brasil, 92 mil no Paraná, temos 2.500.000 de bacharéis que não passam no exame da ordem. Tem faculdade no Paraná que não aprova nenhum único bacharel no exame da ordem nos últimos 3 exames. É necessário um freio de arrumação nesse tema. Nós vamos fazer a nossa parte. E, doutor Pereira, como criar essa régua, então, de limite para saber quais as faculdades vão poder se manter ativas no mercado? O Conselho Federal tem um provimento, que é o 01 de 2008, que estabelece quem não aprova, na média dos exames da ordem, por 3 exames consecutivos ou 5 alternados, deve merecer uma visita do MEC. Nós pegamos esse critério, mas cruzamos outros critérios. Por exemplo, o OAB recomenda um ranking que a OAB faz, a gente viu quem eram as piores notas, pegamos um ranking outro do MEC também, que avalia as faculdades, cruzamos esses dados e criamos, eu diria que eu não conheço no país nenhuma seccional que tenha feito o que a gente fez aqui, com seriedade, demos o direito ao contraditório para que elas se manifestem e vamos pedir o fechamento dessas faculdades. Doutor Leandro, o senhor como presidente da subseção local da OAB, ter o privilégio de receber no dia do advogado o presidente da Seccional Paraná. O que isso representa para a tua subseção? Bom, Livinho, primeiramente a gente já agradeceu a presença do Pereira aqui. Dia 11 de agosto a gente fez uma parceria com o ISEP, então logo mais ainda tem a agenda, tem uma palestra com a parceria com a OAB. 50 advogados podem ir nessa palestra de forma gratuita e 20 vão participar desse evento aí, a semana acadêmica durante todo o período.
Então foi bastante enriquecedora a presença do Pereira aqui. É a proximidade da OAB seccional com a OAB municipal, com os municípios, com a local. Então, os advogados puderam tirar suas dúvidas. Essas reivindicações que teve aqui são pautas que trazem para o presidente, mas eu acredito que, ouvindo essa explanação de forma esclarecedora, com requisitos, que é a principal ponderação dos advogados, que foi sobre a sede, acho que foi bem, que trouxe elucidação para a situação. Presidente, algum outro pedido a mais feito ao presidente da seccional? Nós estamos aí, claro que não é diretamente, né, mas nós estamos com a pauta da segunda vara civil, então teve a contribuição da seccional. Hoje existe o Observatório do Judiciário, onde que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná liberou todos os dados de acesso à advocacia, então a OAB tem esses dados e é feito essa filtragem, limpar os dados para trazer para nós. Então a OAB Marechal utilizou-se desse sistema, fez a comparação entre 3 comarcas e chegou-se na conclusão que a comarca de Marechal Cândido, especificamente a vara civil, ela tem uma taxa de congestionamento de 13%. Então somou-se lá os processos de entrada de 3 anos para trás e atual processo, e tem um aumento do número de processos em 13%. E essa taxa tende a piorar com o passar dos anos. Então essa é uma das pautas. A segunda pauta é a nossa sede, e também nós temos a reivindicação dos advogados locais com relação ao golpe do falso advogado. Sobre o golpe do falso advogado, nós vamos conversar com o presidente da OAB da Seccional Paraná, Dr. Pereira. Doutor, esse golpe que é praticado, ele é regional, ele é estadual, ele é nacional? Não, é nacional, é uma pandemia desse golpe. A OAB Paraná já fez mais de 1000 denúncias, estamos em constante contato com a Polícia Civil, com o Ministério Público, a gente tem uma comissão de inteligência, nós fizemos reuniões com os tribunais para limitar o acesso aos dados, fizemos uma cartilha para o advogado e uma cartilha para o cliente. Divulgamos isso da forma máxima que a gente pode. A primeira grande quadrilha presa no Brasil foi presa a partir de uma denúncia da OAB Paraná, lá no Ceará. O problema é que nasce outra quadrilha no dia seguinte. É incrível. E eu disse até hoje na entrevista, como já repeti outras vezes, nós temos que nos acostumar a conviver para sempre com isso. Você veja que o golpe do bilhete premiado, por exemplo, há quanto tempo que é dado esse golpe? E todo mundo diz, não caia no golpe do bilhete premiado. Tem matérias na Globo, no SBT, nas grandes redes, há décadas. De vez em quando alguém cai no golpe do bilhete premiado. Então, nós temos que lutar. O tempo inteiro estamos lutando, denunciando, divulgando, montando cartilha, fazendo evento, comissão de inteligência, mas a gente tem que reconhecer que uma parte desse golpe vai ficar para sempre, como ficou o golpe do bilhete premiado. Doutor, quando a gente fala em demandas locais, elas são muitas e são extensas, por assim dizer. Mas quando a gente fala em seccional, nós temos que pensar em Paraná e Brasil como um todo. Como a OAB está trabalhando em favor dos seus associados a nível de Paraná? Olha, muita coisa. Uma delas, por exemplo, é o Anuidade Vira Crédito, um programa muito legal. Todo o valor que o advogado paga de anuidade para a OAB, R$ 1.000 e tantos, a depender da faixa, vira imediatamente crédito para gastar na Escola Superior da Advocacia. Nós lançamos 100 cursos novos, 12 mil advogados já usaram isso. É um programa que me orgulha muito, muda a vida da pessoa que não tem dinheiro para fazer um curso e a gente oferece para que ela custeie com o próprio valor que ela pagou de anuidade, transformando um ônus, a anuidade, num bônus, crédito para gastar nos cursos. Aqui em Marechal Cândido Rondon, a Comissão da Advocacia Iniciante apresentou são 11 mil voluntários no Paraná, um projeto. E esse projeto levou dinheiro porque foi premiado como um dos melhores projetos apresentados no Paraná. Isso mexe com 11 mil voluntários que trabalham nas comissões que produzem muito para dentro e muito para fora da OAB. Hoje eu tive com o Leandro falando com o prefeito para criar um espaço para os advogados dativos, são 22 mil no Paraná, 100 aqui em Marechal, atenderem a população carente. São programas que tratam de muita gente, tem escala. Os dativos atenderam 850 mil paranaenses nos últimos 10 anos. Então eu priorizei na minha gestão no começo fazer
movimentos que impactem a vida de muita gente. Tem muita coisa que impacta menos gente, que tem que ser resolvida, o Tribunal de Ética e Disciplina, Câmara de Prerrogativas e tal, mas os grandes programas cuidam de milhares, de dezenas de milhares de pessoas. Doutor Leandro, e como o prefeito aceitou ou recebeu esse pedido de vocês? Nós já temos um bom diálogo com o prefeito, com o Adriano Bax aqui, Marechal Cândido Rondon. Nós havíamos apresentado um projeto anterior a esse, que era a disponibilidade de um estagiário para fazer a chamada triagem. A triagem, só para contextualizar aqui, é a averiguação se a pessoa realmente é carente para ser atendido por esse programa. Infelizmente, esse projeto barrou por questões legais, então nós apresentamos esse projeto que é a OAB Cidadania, que vem sendo replicado em outras subseções, em outras cidades, em outros municípios, e vem sendo bem aceito sem restrições. Então agora a gente vai protocolar esse pedido ao prefeito, vai passar em trâmite pela prefeitura, pelo Poder Executivo, e a gente espera aí que tenha o aval e o aceite aí para a gente implementar efetivamente, porque, como Pereira diz, atende várias pessoas carentes, necessitadas, que buscam o Poder Judiciário, não têm condições de contratar um advogado, e a advocacia se propõe a fazer isso. Então, o Estado paga honorários do advogado, o advogado aceita receber menos do que está na tabela estadual, existe uma tabela própria para o Estado, justamente para esse fim aí, que é o fim social. Doutor Pereira, assunto em moda no Brasil hoje é o Estado Democrático de Direito do nosso país. Como que a OAB Paraná se posiciona com relação ao STF e o próprio Estado Democrático de Direito do nosso país? Para ser fidedigno, hoje tem uma frase minha no Estadão, no estado de São Paulo, que está aqui. Pouco é questionado sobre a atuação do STF no 8 de janeiro. Onde estão os garantistas da Lava Jato que defendem o cumprimento das garantias processuais? Nós fizemos um evento, quarta e quinta-feira da semana passada, que é considerado pelo mundo jurídico o mais importante evento sobre o Supremo já realizado no país, desde que se acusa o Supremo de estar praticando abusos. Tenho muito orgulho de ter levado para a estreia, para a abertura, Oscar Vilhena e Conrado Hübner, os dois colunistas da Folha, que mais bateram no Supremo nos últimos tempos, além de todos os grandes criminalistas, Pier Paolo Bottini, Dora Cavalcante, Gustavo Badaró, Toron, Pitombo, enfim, só gente do primeiro nível, uma pesquisa prévia em que a gente fez junto com estudantes de pós-graduação para dizer o seguinte: o que é que diziam da Lava Jato? Será que não está acontecendo em alguma medida parecido com o Supremo? E daqui a pouco isso vai ser anulado também? Eu fiz um discurso de abertura falando isso, ficamos 2 dias debatendo o Supremo, saiu na Veja, no Globo, no Estadão, vários outros veículos de imprensa, tem uma entrevista minha na Isto É, tudo a partir de Curitiba, porque isso deveria ter sido feito pelo Conselho Federal, na nossa opinião, da OAB, mas não fez. A gente faz em Curitiba e faz o que pode. Mas, de certa forma, essas ações de Curitiba vão ser estendidas a nível de Brasil? As outras seccionais estão apoiando esse trabalho ou ele está um trabalho isolado? Olha, São Paulo está fazendo um movimento importante lá, pedindo reforma do Poder Judiciário, o Leonardo Sica, que é o presidente da seccional. O Rio Grande do Sul também tem uma posição interessante, mas nem todo mundo quer pegar uma briga com o Supremo, com o Poder Judiciário. Eu vou tocar em temas sensíveis durante 3 anos. Tem um tema na remuneração do juiz, é um tema sensível. Eu estou tocando nesse assunto. Eu estou falando que a gente tem que resolver isso, que não dá para continuar como está. Tem o problema dos eventos patrocinados com a presença de ministros dos tribunais superiores. Eu estou tocando nesse assunto, estou pedindo para o CNJ regulamentar, acho que não deve continuar assim. Quem quer ser presidente da ordem tem que ter a coragem de tratar desses temas e o desprendimento da advocacia. Porque dizem para mim, aí você vai sofrer retaliação na advocacia. Não acredito nisso, porque o Paraná tem um judiciário acima de uma questão menor como essa. Mas eu quero dizer que eu sublimei o meu compromisso com a advocacia ao assumir a presidência da OAB. Eu tenho que tratar de todos os temas que são necessários tratar, custe o que custar para quem está na presidência da ordem. Senão não vale a pena ser presidente da ordem e é uma falta de respeito institucional com a advocacia do Paraná. Doutor, e dentro desse seu ponto de vista, dentro das suas análises, decisões monocráticas são boas para o país? São ruins. A ministra Rosa Weber
fez um movimento interessante de alterar o regimento interno, diminuíram as decisões monocráticas, mas elas seguem existindo. E nos processos de maior visibilidade, de maior complexidade, de maior gravidade, como esses processos que envolvem uma tentativa de golpe, preciso deixar claro, né? É nesse momento, são nesses casos que maior deve ser o respeito ao devido processo legal e não menor. E eu acho que em alguma medida tem, e os especialistas em Curitiba disseram que tem, um devido processo legal mitigado no Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro. Doutor, nós estamos falando aí de colocação de penas antes de um julgamento. Isso pode criar risco para outros setores da nação? Veja, tem dois temas aí, né? Quer dizer, tem prisões preventivas, as prisões preventivas são excepcionais, algumas são muito longas, por exemplo, Braga Neto, né? Se fosse na Lava Jato, estaria sendo criticada, 9 meses, se eu não me engano, de prisão preventiva, porque ele estava atrapalhando a instrução do processo. Acabou a instrução. Então, em condições normais de temperatura, ele não estaria preso. Outra coisa é o tamanho da pena. O Hélio Gaspari publicou na coluna dele agora de domingo o caso de um condenado a 17 anos de cadeia, foi quem sentou na cadeira do ministro Alexandre. E o Hélio Gaspari, numa coluna anterior, quando se referiu à pena da mulher que passou o batom na estátua, lembrou, no tempo da ditadura, auge da ditadura, governo Médici, teve o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, foi sequestrado pela turma do Gabeira, do MR8, e em troca, para liberar o embaixador, exigiram que fossem postos em liberdades alguns que estavam presos, entre eles o Zé Dirceu, uma história conhecida, está no livro Que é Isso, Companheiro. E aí o Hélio Gaspari lembrou que esses subversivos, na linguagem da época, foram julgados e condenados pela junta militar no momento mais fechado do regime, e levaram uma pena de 8 anos. Aí vem uma pena de 17 para a mulher do batom, ou como Hélio Gaspari batizou, para o homem da cadeira. Isso também foi analisado em Curitiba. E a maioria dos criminalistas disse, tem sobreposição de tipos, aumentando artificialmente a dosimetria da pena. Esse tema tem que ser discutido. E nós não temos nenhuma restrição a discuti-los, e os discutimos semana passada em Curitiba, a partir de uma perspectiva crítica em relação ao que está acontecendo no Supremo. O fato da OAB Brasil não estar entrando nesse coro prejudica um pouco o Estado Democrático de Direito? A OAB entrou no Conselho Federal, vamos fazer justiça não na dimensão que eu acho que deveria ter entrado. Mas a OAB teve algumas vezes lá, sobretudo defendendo prerrogativas dos advogados, que tiveram celulares lacrados, acesso segmentado aos autos, supressão da sustentação oral, graves violações às prerrogativas dos advogados do Supremo. O Conselho Federal reagiu. Fosse eu presidente do Conselho Federal, e não sou daqui da OAB Paraná, teria uma reação diferente. E eu acho que nós deveríamos reagir mais. Muito bem, doutor Leandro. Vamos concluir esse nosso trabalho, agradecendo ao doutor Pereira por ele estar em Marechal Rondonópolis nesse dia 11 de agosto, no dia do advogado. E com certeza, né, doutor Leandro, ele sempre será bem-vindo. Com certeza, sempre bem-vindo. Quero aproveitar também, mais uma vez, dar parabéns a todos os advogados que representam a nossa classe, representam a coragem de defender o direito de outras pessoas. Então, sem o advogado, a gente não vive no mundo que a gente se compromete a viver. Então, essa organização se dá ao advogado. Tem que ter um advogado de um lado, outro advogado do outro, para levar o direito para o juiz, para colocar naquela balança e efetivamente fazer a justiça no caso que está em apreciação. Doutor Pereira, e a sua mensagem, então, para os seus colegas advogados? Quero agradecer a toda a advocacia de Marechal, que me recebeu tão bem, ao Leandro, a diretoria toda que nos acompanhou nessa jornada, que ainda não terminou, e também dar parabéns a essa, vou pedir licença às outras profissões, a essa que é a melhor das profissões, que é a profissão de ser advogado. Um advogado que se apaixona pela causa alheia, vibra com as vitórias, sofre com a derrota, mas no final do dia é uma atividade muito gratificante. Isso aí. Agradecemos então ao doutor Pereira, ao doutor Leandro, por estarem conosco nessa entrevista. Um abraço a todos.